Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora comentar a questão de número 126 do nosso simulado, uma questão de competência 4, habilidade 14, uma questão de fisiologia humana. Né? Fisiologia humana, pessoal, é sempre um ponto muito importante para uma prova como a do Enem, para todos os vestibulares, mas uma prova como a do Enem sempre faz uma abordagem bem interessante da fisiologia humana. A questão diz o seguinte: o paciente, ao se consultar, relata apresentar sede excessiva, chegando a beber até 30 litros de água por dia. Olha a quantidade de água que essa pessoa bebe. Não é o padrão é de 4 a 5 litros. Agora entenda que se você bebe só 1 litro ou 2 litros, 1,5 litro, por exemplo, de água por dia, na verdade você não bebe água, você de vez em quando dá um susto nos seus rins, porque você corre um sério risco de ter um cálculo renal. Tenha muito cuidado com isso, tá? O ideal é você beber ali a uns 3, 4 litros de água, dependendo da cidade, dependendo do clima, pode chegar até 5 litros de água. Mas 30 litros de água, pessoal, realmente é algo muito acima do que é esperado. Com idas ao banheiro para urinar, em média, a cada 30 minutos. Imagina a cada 30 minutos você ir ao banheiro urinar. Isso também não é normal. O diagnóstico é de diabetes insípidos. Não confundir com diabetes mellitus. Mellitus é mel, mel é doce, açúcar, ou seja, corresponde à doença que está relacionada ao metabolismo da glicose. Aqui não é essa doença. Aqui é insípidos, que é inodoro, incolor, insípido, é a água. Então, diabetes insípido está relacionado à questão da água, onde o indivíduo não consegue reabsorver nos rins essa água, automaticamente urina demais, por isso a sede é excessiva. A doença é causada pelo mau funcionamento de uma glândula que armazena e secreta. Quando a gente fala sobre diabetes insípido, nós falamos, na verdade, do mau funcionamento de uma estrutura, de um complexo estrutural, que é o eixo hipotalâmico hipofisário. Por que é importante dizer isso? Porque quem está relacionada à produção é o hipotálamo. É uma estrutura nervosa chamada hipotálamo, tá? Quem está relacionado ao armazenamento é a hipófise. Então, essa doença, ela está relacionada ao mau funcionamento do eixo hipotalâmico hipofisário. Embora nas reuniões da comunidade médica, geralmente seja feita referência às doenças hipofisárias. Mas nós sabemos, num estudo mais aprofundado, que essa doença está relacionada à questão do hipotálamo. Quem produz é o hipotálamo. Agora, realmente, quem armazena, como diz o texto base, e você tem que ler a questão, quem armazena seria a hipófise. A secreção está voltada para os dois, né? Então a diferença é essa: produção pelo hipotálamo, armazenamento pela hipófise. Mas como a questão está falando de armazenamento, ele fala, essa glândula é então é a hipófise, até porque você não tem hipotálamo para gerar uma possível ambiguidade. Mas mesmo que tivesse hipotálamo, lembre-se que o texto base está falando de armazenamento. O hipotálamo produz, a hipófise armazena e libera essa secreção, tá bom? Então, nessa questão, a alternativa certa é a letra C de casa, questão de número 126, letra C.